Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês o relato da primeira vez que eu fui para Hogwarts. Eu já contei o relato da minha primeira vez na DR de Harry Potter, mas eu não estava em Hogwarts no momento. Então agora eu vou contar pra vocês tudo o que eu vivi até o momento em que eu pisei em Hogwarts. Então se você não me conhece, eu me chamo Cal, gravo conteúdo de Shifting aqui pro YouTube e pro TikTok também. Então se você não me segue, já começa a me seguir, porque eu tô postando vídeo aqui também toda semana. Então bora pro relato. Pra quem viu o relato da minha primeira vez na DR de Harry Potter, sabe que eu sou irmão do Harry, eu moro com as minhas tias. Marília Mendonça é a minha mãe da CR e minha tia da CR, e as três são as nossas tias. Para quem quer saber mais detalhadamente sobre a minha história, assiste o vídeo da minha DR de Harry Potter, porque lá tá mais explicado. E aqui vai ser mais sobre os acontecimentos que aconteceram antes e depois que eu fui pra Hogwarts. Então tudo começou... Eu shiftei pela primeira vez pra Harry Potter dia 24 de agosto, como estava no outro relato. Voltei pra CR, passou uns meses, e eu shiftei pra lá de volta. E eu fiquei dia 25 até o dia 29 em casa. Então eu fiquei em casa esse meio tempo, aproveitando com o Harry e com as nossas tias. Então o que aconteceu? Simplesmente chegou uma carta do ministério lá em casa falando que eu e o Harry, a gente não estava seguro por causa do Sirius Black e essas coisas. Então as nossas tias foram obrigadas a dar um jeito de proteger a gente. E como a gente é muito amigo da família Weasley, do Ron, né, que é o nosso melhor amigo, a gente sabia que eles estavam no Egito. Aí simplesmente o Ron falou: ó, então, a gente vai se hospedar no Caldeirão Furado. Vocês vêm pra cá então, porque aí vai ficar todo mundo junto e vai ser mais seguro. O Ron não tem celular, tá, gente? Então ele mandou por carta. A gente conversou com ele por carta. Então, simplesmente, a gente decidiu e o carro do ministério foi levar a gente até lá. Então, foi só eu e o Harry, tá? As nossas tias. Vão depois, isso daí vai ficar mais pra frente que eu vou contar o que aconteceu. Então, foi um carro do ministério buscar a gente na nossa porta. Porque assim, a gente não mora no mundo bruxo, né? A gente mora no mundo trouxa. Não tem muito de mundo bruxo e mundo trouxa, mas... a gente mora num condomínio trouxa, vamos dizer assim, tá? Então, eles foram buscar a gente na porta da nossa casa. E a gente foi pro Caldeirão Furado. E foi um mix de emoções, pessoal, quando eu vi o Caldeirão Furado pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz, sabe? De ver, assim, as coisas, foi muito bom. Então, simplesmente, a gente chegou e viu vários carros estacionados perto. E em si, a frente do Caldeirão Furado, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô aqui. E o Harry sem entender nada, né? Porque ele falou... ele não sabia quem era o Sirius Black. Sim, foi meio imaturo da parte das nossas tias não ter contado mais sobre o Sirius. Tipo, a gente sabia sobre o mundo bruxo, claramente, porque a gente nasceu com bruxas. Mas elas não contaram sobre o Sirius, então foi algo muito inesperado. Então, elas vão contar pra gente... Já contaram, na verdade, então eu vou contar no relato aqui o que aconteceu. Então a gente chegou lá, entrou no Caldeirão Furado, os nossos quartos já estavam instalados bonitinhos. Então a gente já subiu pros quartos, que a gente tava dividindo o mesmo quarto. Então a gente subiu pros quartos, colocou os nossos malões lá, tudo porque de lá a gente ia pra Hogwarts. Então assim, do mesmo jeito que aconteceu em Prisioneiro de Azkaban, da cena do Harry lá, foi tudo que aconteceu com a gente também. Então assim, a gente simplesmente chegou lá, fez nossas malas e a gente já começou a ouvir o Ron e a Hermione brigando, o Bichento e o Rabicho. Eu falei, Rabicho, socorro, Perebas. É porque é a mesma coisa, né? O Rabicho é quem? O Perebas. Então, simplesmente... Então assim, gente, a gente começou a ouvir eles brigando e o Harry já virou pra mim e falou: eles estão aqui. E eu achei estranho, porque na minha cabeça eles não iam voltar naquele dia, sabe? E a Hermione, a gente já tinha marcado com ela também, pra ela ir pro Caldeirão Furado, pra gente se encontrar lá. E eu não esperava que ia ser hoje, tipo, na nossa cabeça, a gente ia chegar lá, ia dormir e pronto. E já tava de noite, eu acho que era por volta de umas 8 horas da noite, se eu não me engano. 8, 7 horas, não sei. Porque quando a gente saiu de casa, tava anoitecendo já. Então a gente chegou lá umas 7, 8 horas. Eu acho que foi isso. Então, a gente ouviu gritando e a gente já voou lá pra baixo pra encontrar eles. Eu fiquei muito feliz, porque, tipo, quando eu vi a voz da Hermione e do Ron, eu fiquei
chocado. Tipo, me deu vontade de chorar, porque, tipo, é o Ron e a Hermione. Tipo, eu tava muito ansioso pra ver eles, porque eu nunca tinha visto eles. Principalmente os Weasley. Então, quando eu vi, a gente já correu pra lá. E, tipo, eu falei, eu vou aproveitar aqui agora, porque, assim, a gente vai se ver. E a gente ficou 2 meses, né, sem se ver, porque acabou as férias, acabou as aulas e a gente voltou pra casa. Então a gente tá sem se ver. Então, na verdade, ia fazer 2 meses, né? Acho que não tinha feito ainda. Então, simplesmente, eu corri e abracei os dois. Tipo, sem exceção. E não tinha o que falar, e foi muito estranho. Não, porque a gente já tava muito tempo sem se ver por causa das aulas. Então, corri mesmo e abracei ele. Ai, sério. Ai, meu Deus, eu fiquei muito feliz quando vi eles. Gente, a Hermione tem um cheirinho tão bom. Jesus. Então, tipo, sabe, de abraçar os meus melhores amigos foi simplesmente incrível. A sensação, sabe? E aí, simplesmente, chegaram os outros Weasleys. E, gente, foi muito mágico ver eles, ver os gêmeos, ver todo mundo ali. Então, tipo, já tava na hora do jantar e as nossas tias chegaram. Então a gente foi colocando os papos em dia. Todo mundo super desconfiado, né? E eu sabia sobre o Sirius, tipo, sabia tudo sobre ele. O Harry não, né? Eu sabia porque eu vim de outra realidade, certo? Então, eles todos desconfiados ali. A gente sabia sobre o Sirius, mas muito em cima, né? Não sabia sobre as profundezas do Sirius. Então a gente sentou pra comer todo mundo, as nossas tias chegaram e começou o papo. Aí todo mundo começou a comer e o Arthur virou pras minhas tias e falaram: eles precisam saber, tá na hora. É algo muito sério e não tem como esconder mais esse segredo. O Harry gelou na hora, ele falou: como assim, que segredo? E eu, bem sonso, tive que falar: não, como assim, sabe? Eu tive que virar ator na hora e fazer meu papel ali. Mas claro, gente, é algo muito natural, tá? Então, normal. Aí simplesmente a tia Marília começou a contar tudo sobre a traição, sobre o que aconteceu com os nossos pais, que eles morreram, né? Então, contaram tudo. Isso a gente já sabia, mas não sabia sobre a traição, que o Sirius tinha virado de lado, você sabe quem, isso tudo. Então, simplesmente elas começaram a contar e a Marília virou e soltou uma pérola. Falou assim: eu acredito no Sirius, eu sei que o Sirius nunca faria isso. Vocês sabem que eu sempre fui contra. Eu sempre gostei do Sirius, a gente sempre se deu bem. E se isso não tivesse acontecido, eu e o Sirius estaria casado agora. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei surtando. Porque eu coloquei de cenário que a Maria e ele iam ficar juntos. Então, tipo, e ela falou numa sinceridade tão grande que não tinha como não acreditar. Ela falou que não tinha como ser ele. Tipo, ela desconfiava de todo mundo, mas menos dos Sirius. Porque, tipo, eles eram um casal em si. Tipo, eles não eram assumidos. Mas eles ficavam escondidos. Então, tipo, não por problema, sabe? Ninguém tinha problema entre eles, mas eles ainda não queriam assumir. Então, isso aconteceu e simplesmente não tinha o que fazer. E ela acreditava nele, tipo, ela sabia que ele tinha uma verdade nele, que ele não tinha traído nossos pais. As nossas outras tias ficaram perplexas, né? Porque ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Tipo, pra ninguém. Então, tipo, todo mundo na mesa parou de comer da hora e começou a encarar ela. Tipo, oi, o que você tá falando, mano? E ela solta outra pérola. Pérola, meu Deus. Alvo Dumbledore e McGonagall também sabem, porque na nossa época de escola, eles que, como eu posso dizer, ela tipo falou que na época da escola, né, eles ficaram muito tempo juntos, sabe? E eles já acabaram pegando os dois. Não fazendo aquelas coisas, pelo amor do pai, gente, não. Mas se pegaram, se beijando. Então, McGonagall e Dumbledore sabiam. Só eles, mas ninguém. Eu fico me perguntando como que eles esconderam isso de todo mundo, mas, né? Mas, ó, os dois se amavam. Pra mim é o que importava. Se amam, na verdade, até hoje. Então, aí o papo veio, o papo rolou, explicaram. Ela explicou direitinho, falou que acreditava na inocência dele. Todo mundo estava perplexo. E acreditou na palavra da Marília, porque a Marília tem um coração muito bom. Então, mesmo a maioria estando com o pé pra trás, um pé pra trás, um pé pra frente, ainda assim deram uma chance e falaram: a gente não vai falar pra ninguém, o segredo tá aqui e vai permanecer aqui e vamos ver o que o tempo vai dizer. Foi o que a Molly falou. Então, assim, pessoal, a gente ficou
conversando ali entre si, e depois a gente foi dormir. Se passaram o dia 27, 28, 29, 30. Então passou todos esses dias a gente lá. A gente foi no Beco Diagonal. Que lugar perfeito, gente! De entrar nas lojas, de ver as roupas, de ver os doces doido, de ver tudo aquilo. Foi simplesmente mágico. De ver o banco Gringotts de longe, pessoal, foi simplesmente incrível. Foi uma sensação, sabe aquela sensação das pessoas que vai pra Disney? Pra Disney não, pra Universal, ver o Beco Diagonal? Foi isso que eu senti, só que, tipo, 1000 vezes mais, porque foi o Beco Diagonal, tipo, foi na minha DR de Harry Potter. Então foi simplesmente incrível. A gente foi, encontrou os nossos materiais do terceiro ano, tudo que envolvia o terceiro ano, a gente comprou. E foi muito bom, foi muito belo. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um relato dos estudos de Hogwarts, porque eu não vejo ninguém falando sobre como é estudar em Hogwarts, o que a gente aprende em Hogwarts, quais são os ensinamentos que eu levei pra minha vida estudando em Hogwarts. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo. Então, eu já vou pular umas partes, porque senão vai ficar muito longo. E a gente simplesmente deitou no dia 30 e dormiu, porque tava tarde já e a gente precisava acordar cedo no outro dia. Cedo entre aspas, não necessariamente, porque o trem sai pra você ir pra Hogwarts 11 horas, né? Então eu não precisava, assim, acordar tão cedo. Mas a gente acordou, acho que umas 8 horas, então a gente dormiu. Acordou 8 horas, eu não tinha arrumado totalmente minha mala pra Hogwarts, então eu arrumei tudo. Harry também já tinha preparado. Hermione, como sempre, organizada, já tinha deixado tudo na noite anterior. Ron, como sempre, deixou tudo pra última hora, então a gente teve que ajudar ele a arrumar as malas. Então todo mundo se aprontou. Gina também, diva, gente, a Gina é tão tudo. Os gêmeos também, todo mundo já tinha se preparado e a gente foi com o carro do ministério também. O ministério teve que levar a gente. E eles acabaram levando os Weasleys também. Porque a gente ia com os Weasleys de qualquer jeito e com as nossas tias. Mas o ministério já tinha falado e a gente precisava ir com o carro do ministério pra Hogwarts. Então, não teve aquele rolo todo do ministro da magia lá, porque a tia Gilda não existe na minha DR, os Dursley não existem. Então, não tem aquele negócio do balão, né, dela ter virado um balão. Então não teve ministro no Caldeirão Furado. Então a gente simplesmente seguiu pra King's Cross. Pessoal, quando eu olhei da janela do carro do ministério e vi King's Cross, foi uma sensação tão magnífica, uma sensação tão boa, tipo, de ver, meu Deus, eu tô a um passo de atravessar a plataforma 9 3/4 e simplesmente ir pra Hogwarts. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei encantado com aquela sensação. Eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando. Aí simplesmente a gente se preparou, entrou. E, gente, que bilhete lindo da plataforma 9 3/4, sério, meu Deus. Eu olhei assim e falei, gente, não tô acreditando. Aí simplesmente a gente estava lá na frente da pedra, né? Como que eu posso dizer? Ah, é aquele negócio, sabe? Eu esqueci o nome. Entre a plataforma 9 e 10, sabe? Aquele muralha de pedra. E a gente atravessou. Gente, é como se não tivesse nada na nossa frente. Tipo, nada. É como se aquele negócio fosse invisível, sabe? Tipo, só tivesse ali, mas eu não senti nada. Eu simplesmente atravessei. Como se eu nem tivesse tocado em nada. Então a gente atravessou. E quando eu vi o Expresso de Hogwarts soltando aquela fumacinha, meu Deus. Sério, eu não tive reação e eu comecei a chorar. Gente, não tinha como. Se você ainda não chupitou, pode ter certeza que você vai ter uma reação dessas. Eu comecei a gritar. Não comecei a gritar, pelo amor de Deus, eu comecei a chorar. Não deu. A minha única reação, pessoal, que eu tinha naquele momento era chorar. E simplesmente viraram pra mim e falaram: por que você tá chorando, Cal? A única reação que eu tive foi falar: ai, gente, é saudade, sabe? De pensar que a gente vai voltar pra Hogwarts. De tudo que tá acontecendo também. Esse negócio do Sirius me deixa muito emocionado. Eu inventei. Saiu horrível, saiu, mas eu inventei na hora. Então foi na paz. A gente se despediu de todo mundo, se despediu da Molly e do Sr. Weasley. E simplesmente a gente abraçou as nossas tias. Eu falei pra Marília que eu confiava muito nela e que eu sabia que de alguma forma o Sirius era inocente. Eu abracei todas as minhas tias e a gente entrou no Expresso. As cabines estavam lotadas, tá? Não tinha nenhuma
Igual o acontecimento do filme, que a gente entrou numa cabine e tava uma pessoa coberta lá. Nossa, quem é essa pessoa, né? O Rony perguntou, gente, quem é? Né? A Hermione, é o RJ Lupin. Ai, gente, eu não esqueço dessa parte. Eu acho, né, na minha cabeça, é o RJ Lupin. A gente sentou, normal. Eu acho que passou umas 2 horas. 2, 3 horas? Não, acho que foi 2. Por aí, gente, porque demora, tá? Pra você chegar em Hogwarts, demora muito. Então, assim, não é 30 minutos, é muito tempo mesmo. Então, acho que se passaram umas 2 horas e o trem parou. Parou. A gente tava conversando sobre o que a gente ia começar a fazer em Hogwarts, as nossas aulas, como a gente ia organizar os horários, etc. E simplesmente. E também o que a gente ia aprendendo nesse ano. E simplesmente o trem para. Começa a ficar tudo gelado, as janelas começam a gelar inteiras. E aquele sentimento horroroso que você nunca mais vai ser feliz. E simplesmente alguém entrou no trem. Aí veio, né, o querido encapuzado. E vocês sabem, quase que eu e o Harry fomos de arrasta. A gente desmaiou, eu não vi nada, gente, eu não lembro de nada do que aconteceu. Simplesmente eu só sei que o Lupin encheu nós de chocolate e tal. Nós comemos chocolate ali. E eu lembro muito bem do flash dele tá saindo do trem, tá? Eu não lembro de nada, tipo, de nada praticamente que aconteceu ali. Porque eu desmaiei. Eu só lembro da Hermione colocando a gente em cima dos bancos e só. Aí minha memória foi voltando aos poucos e a gente já tava chegando em Hogwarts. Então, assim, as próximas horas eu não lembro nada que aconteceu. Porque eu fiquei muito mal mesmo. O Harry também. Era algo que eu não esperava, tá, gente? Na minha cabeça eu ia acordar e ia ficar normal. Não, eu acabei ficando muito mal. Eu acho que eu acabei pegando no sono. Depois daquele chocolate que ele me deu, eu peguei no sono. Aí simplesmente a gente chegou em Hogsmeade. Sabe, de ver os primeiristas com Hagrid, foi incrível, sabe, a sensação dele tá chamando todo mundo, chamando os primeiristas pra andar de barco. Gente, eu fiquei assim, não foi a minha vez, né, porque já tinha passado que eu tava no terceiro ano. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, que incrível. Segurei o choro, tá, falei, não posso chorar aqui. E eu não esqueço a fala da Hermione, que ela virou pra gente e falou: bem-vindos de novo ao nosso lar. Gente, eu não esqueço essa frase da Hermione, até o tom de voz eu lembro dela falando. Bem-vindos de volta ao nosso lar. E eu não esqueço dessa cena, eu fiquei, tipo, sabe, muito feliz. E então a gente caminhou, pegou a carruagem, que até aquele momento ninguém sabia que tinha 3 tralhas nela, e a gente foi até Hogwarts. Eu juro, pessoal, que quando eu vi aquele castelo, eu não aguentei. Não tinha como. Me segurei em Hogsmeade. Mas em Hogwarts não tinha como segurar. Tipo, é Hogwarts. E o tamanho daquele castelo, pessoal do céu, é muito alto. Eu fiquei assim, ó. Tipo, abismado. Tipo, de beleza do tamanho daquele castelo. Tipo, pra se perder lá é facinho. Então, quando a gente entrou e eu vi todo aquele lugar, sabe? O salão, tudo, aquelas paredes altas, aquelas escadas. Foi uma sensação inexplicável. A minha voz tá estranha, pessoal, porque eu tô tossindo pra caramba, né? Eu tô pausando aqui toda hora pra tossir porque eu tô mal mesmo. Mas eu tenho que postar relato, né? Então, continuamos. Eu fui, e entrei no salão comunal. E, gente, foi imensurável ver aquela, sabe? Aquelas. Ai, como que fala? Aquelas velas. Então, assim, pessoal, de ver aquelas velas iluminando aquele lugar foi imensurável. De ver todos os professores esperando a gente também foi incrível. Então, simplesmente a gente sentou todo mundo lá e esperou, tá? A comida só ia ser servida depois que todo mundo fosse selecionado para as casas. Então a gente ficou lá plantado esperando todo mundo. Então a gente simplesmente ficou lá fofocando, tá? A gente ficou conversando sobre tudo. A gente falou também sobre o Malfoy. Porque assim, não me cancelem, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai falar, mas a ideia é minha. Então assim, Harry e Draco são um casal na minha DR, tá? Então assim, ó. Sei que tem gente que não gosta do pessoal, mas
eu sempre fui doido por fanfic de Drarry, então eu coloquei eles. Então, assim, é totalmente diferente, tá, a relação deles, tá? Totalmente diferente, não é tóxica, tá? Não aconteceu aquelas coisas que aconteceu nos filmes nem nos livros, então tá sussa. Então, a gente tava conversando, né, porque o Harry tava naquele momento, né, que ele queria conversar com o Malfoy, só que ao mesmo tempo ele não queria, por causa que, né, tava todo mundo em volta ali, não tinha como, né, eles não eram assumidos, então a gente tava ali conversando sobre ele. O Harry é bi na minha DR, tá? Então aí a gente simplesmente começou a conversar e entrou os primeiristas com a McGonagall. Gente, eu li aquela cena ali. Ai, foi incrível. Acho que durou 1 hora. 1 hora até 1 hora e meia. Então, selecionou todo mundo, porque teve gente que demorou muito. Foi que nem o caso da Hermione, que ela ficou muito tempo, mais de 10 minutos no chapéu seletor pra selecionar ela. Eu tenho essa memória até hoje, da minha DR. Então, assim, teve esses negócios, 1 hora e meia, o Dumbledore subiu e ele já chegou falando, então, pessoal, esse ano vai ser um pouquinho difícil as coisas por causa do Sirius Black, tananã, tananã, tananã. Mas também o Dumbledore já sabia sobre a inocência do Sirius, tá? Ele já sabia, mas ele tinha que fazer o do ator ali, né? Tinha que ser ator. Então ele simplesmente foi e falou: tomem cuidado, eu não quero que vocês saiam sozinhos por aí, perambulando por nenhum lugar sem permissão. Estando nos limites do castelo, tá ótimo. Não é pra sair pra nenhum lugar. Ai, vai ir pro Lago Negro. Só vai pro Lago Negro se tiver algum responsável. Porque assim, a gente gosta de ir pro Lago Negro, pessoal, por causa que, pelo menos a minha DR, a gente gosta de tomar banho no Lago Negro em época de verão. Só que por causa desses perigos, a gente tinha que ter um responsável por perto. Um professor, qualquer coisa. Isso daí já é curiosidade da minha DR, né? Eu acho que tem outras DRs também que tem isso. Então, o jantar foi servido, eu coloquei comida brasileira, tá? Incrível. Eu tenho comidas também de já da saga, mas eu coloquei comida brasileira, então tinha de tudo. Tinha até cuscuz, porque eu quis colocar. Coxinha, pão de queijo, Nescau também, eu coloquei de tudo. Só que assim, já por ser o jantar, não, tá? Não tinha, tipo, café da manhã, não. Por ser jantar, era algo mais pesadinho. Então tinha frango, tinha arroz, tinha feijão, tinha até salpicão, tá? Natal, então tinha de tudo. Então eu coloquei de tudo pra ser comido lá. Aí se passaram 1 hora e meia, eu acho que foi 1 hora e meia. Foi por aí. Porque, pessoal, uma coisa que eu achei, eu não sei se foi também em outras DRs das pessoas, mas eu quis colocar mais tempo no primeiro dia, tipo, pra gente aproveitar mais as refeições. Então eu coloquei que as refeições nos primeiros dias ia ser mais longo, tá? Então no primeiro dia, que foi no jantar, eu coloquei que ia ser 1 hora e meia de refeição. Então a gente ficou ali, ó, conversando muito, depois tudo sumiu. Porque teve a sobremesa ainda também, então por isso que foi 1 hora e meia. Então, simplesmente a gente comeu e a gente subiu pros dormitórios. Subiu todo mundo junto, tá, de uma vez. Então, não teve essa de se perder. Só que assim, gente, Hogwarts é grande. Não adianta, coloca adicional. Eu não coloquei adicional. Eu não coloco mais, porque em si eu já conheço Hogwarts. Mas se você vai pela primeira vez, eu recomendo você colocar adicional. Porque você vai se perder. Tipo, Hogwarts, gente, ele é muito imprevisto. Então assim, eu tenho certeza que tem gente que shifta pra DR há mais de 500 mil anos. Vai ter um lugar em Hogwarts que a pessoa não vai conhecer, porque é muito, muito grande. E tem passagem secreta por todo lado, tá? Se duvidar, até no salão comunal tem passagem. Então, assim, se entopem de adicional, eu recomendo. Eu não coloquei, mas também vê de vocês se você quiser. Então, a gente foi pros dormitórios. Uma coisa que eu coloquei diferente é que você pode dividir dormitórios com as outras pessoas. Ai, Cal, como assim? Nos filmes e nos livros é assim? Não, não é assim que você tá pensando. Você pode pagar pra dividir dormitório com quem você quiser. E também, ou você paga pra você usar sozinho. Sim, eu paguei pra usar sozinho. Já o Harry, ele tinha pagado pra ficar só ele. Só que o que acontece? Ele fez amizade com o Ronnie. Eu também fiz amizade com o Ronnie. Mas eles ficaram muito mais próximos. Eu fiquei mais próximo da Hermione. Não que isso impeça, tá, gente? A gente é melhor amigo. Mas aí, simplesmente, a gente ficou separado. Separado, entre aspas. Eles ficaram juntos. Porque o Harry quis dividir com ele. Esse foi o vídeo, pessoal. Ficou muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo relato.